Olá, ser humano nosférico, aqui é Nayara e vamos dar continuidade ao nosso audiobook, a nossa leitura dos surfistas do Zuvuia, iniciando agora o capítulo 1. A grande equipe maia de engenharia e suas escapadas galácticas. Estou ansioso por apresentá-los ao meu tio Joy, mas primeiro precisamos ter um contexto, um cenário. Portanto, vamos montar o palco. Afinal, tio Joy não é exatamente um velho surfista qualquer. Ele é um surfista maia. Todos querem saber algo sobre os maias. Quem foram? De onde vieram? Para onde foram? O que esse povo antigo e seu calendário tem a ver com a convergência harmônica? O maior evento de fórum popular da história moderna. Ainda há muitos maias vivendo atualmente no Yucatán, no sul do México, na Guatemala e em Honduras e em Belize. Trata-se de um país perigoso. Recebi cartas de amigos há muito esquecidos que moram lá e que me contaram que os protetores do dia, os maias modernos que ainda guardam o Tzolk'in ou o calendário sagrado, estão tendo suas línguas arrancadas pelos exércitos mercenários que dominam essa parte do mundo. Meus amigos, o que a convergência harmônica pode significar para eles? Gostaria de saber. É provável que vocês também. Provavelmente vocês já viram ou ouviram falar das pirâmides e das ruínas misteriosas nas florestas. E podem também ter ouvido contar que os maias sacrificavam crianças e arrancavam o coração das pessoas e depois de algum sangrento jogo de bola. Qual será a verdadeira história por trás disso tudo? Se vocês voarem até Villahermosa, a capital mexicana do petróleo, poderão alugar um carro e ir a um lugar chamado Palenque. Chegarão lá em 4 horas. Como acontece com as ruínas maias, o lugar é bastante acessível e está repleto de pura magia. Fantásticas torres de pedra e templos espreitam no meio da densa floresta, onde macacos e pássaros fazem todo tipo de ruído. Ocasionalmente, um javali selvagem rompe dos arbustos rasteiros, bufando e escarvando, sem qualquer traço de boas maneiras. O guia para viajar lhe dirá algo a respeito do Templo das Inscrições em 9 níveis, construído em 683. Também lhe dirá que existe um túmulo dentro da pirâmide, que foi terminado 9 anos depois, em 692. E o seu manual informará de que um homem chamado Pakal Votan foi enterrado ali. A sepultura é ainda mais misteriosa do que as ruínas do lado de fora. É a única do gênero no Novo Mundo. A única coisa que se assemelha com ela, no Novo Mundo ou no Antigo, é o túmulo na Grande Pirâmide de Quéops, no Egito. Contudo, o guia lhe dirá que um corpo foi encontrado no túmulo de Palenque, ao passo que nenhum foi descoberto na Grande Pirâmide. Para chegar no túmulo de Pakal-Votan, primeiro você sobe o templo no topo da pirâmide e então desce por escadas estreitas. É úmido e escuro. Finalmente, chegará à sala do túmulo. Uma antiga porta de pedra, obviamente, foi aberta com grande esforço, tal como no filme Os Caçadores da Arca Perdida. Você é acometido por uma sensação sobrenatural. Acaso o túmulo poderá ser fechado outra vez? Meu Deus! Você pensa, o que significa isso? Espiando através das grades, seus olhos notam uma grande pedra de cerca de 12 pés de comprimento e 8 pés de largura. Trata-se da tampa do esquife. Lá, esculpido nessa enorme lousa de rocha calcária, está um homem que parece estar sentado sobre um animal, como uma árvore que parece emergir dele. O que ele está fazendo? Esse animal gigante do seu lado que tá prestes a engolir ele todinho. Aquilo é uma árvore crescendo para fora do seu plexo solar. Ou será? Entendi. Ele tá dirigindo uma nave espacial. Será? Qual que é o seu objetivo?
Enquanto você quebra a cabeça com isso tudo, sente um calafrio. O cabelo da sua nuca fica em pé. Uma nave espacial. E se esmaecerão no espaço exterior? A resposta é um sonoro sim. Mas não há nada a temer. A maioria de nós, em determinada ocasião, de uma forma ou de outra, veio do espaço exterior. Falaremos sobre o assunto depois. Por enquanto, vamos nos manter aqui nos antigos maias, os que construíram Palenque, Pacavotã e seu bando. Eu penso neles como uma grande equipe de engenharia dos maias, escoteiros galácticos em missão. E qual era a sua missão? Assegurar-se de que planetas e sistemas estelares se sintonizassem com um raio galáctico. Mas o que é esse raio galáctico? E o que os antigos maias têm a ver com ele? E como que eu sei disso tudo? Não os culpo por ficarem perplexos. Recuperem o fôlego e eu lhes explicarei algumas coisas. A verdade, embora eu continue frequentando supermercados, criando filhos, que acabam com meu dinheiro imitando o que está acontecendo nos vídeos de Og na TV, é que eu sou um maia. Se vocês virem minha fotografia, dirão: esse camarada parece mais com meu tio Charlie do que com um maia. Isso pode ser verdade, mas eu aprendi a viver como um maia. Aprendi a fazer isso lembrando não só de quem eu sou agora, mas de quem eu fui, de onde eu estive no passado e até mesmo de onde posso estar no futuro. E aprendi a viver segundo o tempo maia. Mesmo que isso pareça ser igual a todo mundo. Antes de vocês dizerem absurdo, ouçam a minha história. Podem chamar-me de Joy Zuvuia, se quiserem. Esse é o verdadeiro nome do meu tio, que mora na outra dimensão. Mas, pelo fato de eu ser um maia, também posso ser o meu tio. Mais tarde explicarei isso, quando contar como funciona o Zuvuia. Agora, tudo o que precisam saber é que o Zuvuia é um canal direto da memória. Faz circular as lembranças de que você precisa para lidar com qualquer situação que apareça. Além disso, o Zuvuia também tem acesso às memórias do passado e do futuro com a mesma facilidade. O Zuvuia não é apenas para maias, tampouco. Qualquer um pode se ligar a ele. É como a energia liberada. Fica disponível durante todo o tempo. Não se preocupe. Nem se sinta ameaçado pelas minhas sugestões. Eu ainda sou bastante ingênuo, pois só me liguei no Zuvuia há poucos anos. Ainda estou aprendendo como surfá-lo, mas descobri que a verdadeira chave é a confiança e a entrega total. Quando comecei a me exercitar com o Zuvuia pela primeira vez, viajei um bocado de avião. Fica-se entre um lugar e o outro quando se está voando. Da mesma forma que, ao usar o Zuvuia, você fica entre um tempo e outro. Analogamente, é bom praticar com o Zuvuia quando se faz a cesta, porque durante a cesta não se dorme de verdade, flutua-se entre as dimensões, entre o plano físico e o mundo dos sonhos. A localização física do seu corpo também o retém em sua própria dimensão. Portanto, você pode mover-se para outra dimensão com mais facilidade quando viaja de avião. Uma viagem para fora de Indianópolis há uns 2 anos eu estava a 35 mil pés de altitude fazendo minha cesta e captando o Zuvuia. E de repente, uma voz se manifestou dentro da minha cabeça e disse: muito bem, você está surfando direito. Agora terá uma pequena recompensa. O que você deseja? Com o que você quer se sintonizar? Só pode fazer um pedido, portanto pense bem sobre um assunto. Ora, um pedido? Bem, recém-chegado de uma viagem a Palenque, não havia dúvida
de que o que eu queria era uma ligação direta com Pacal Votan. E você terá, disse minha voz, e eu estava sintonizado. Pacal Votan me assombrou. O mesmo fez sua esposa, sua parceira galáctica. Ah, porra. Foi ela quem de fato me introduziu posteriormente no raio. Agente Galáctico 13, 66, 56. Pacal Votan, se apresentando, tá me ouvindo? Eu ouvia em alto e bom som. O que deseja saber? Sobre o que você quer falar? É simples, respondi. Vocês vieram do espaço ou de onde? Boa pergunta. Queríamos saber quando você se tornaria sério e perguntaria a coisa certa. Não está evidente para você que viemos de algum outro lugar? Que outro motivo teríamos para criar o que você pensa ser o mais incrível e exato calendário já imaginado? Mas esse é o problema. Você pensou que todos aqueles números eram marcas do calendário e que nos esfalfamos cavando enormes pedras a cada 5, 10 ou 20 anos. Quem haveria de querer fazer tal coisa? De maneira nenhuma. Não estávamos guardando um calendário como todos pensam. Estávamos nos assegurando de que a Terra se sincronizaria com o raio galáctico. Somos engenheiros da sincronicidade. Atualize-se com um programa, rapaz. Bem, como eu não queria que pensassem que eu era um cara por fora, um cara que não estava no programa, resolvi acompanhar. E isso foi o que eu aprendi. Antes de mais nada, Pacal Votan, que viveu nesse planeta entre 631 e 683, veio para cá como um chefe de uma excelente equipe de engenharia galáctica. Mas ele não foi o primeiro Maia que veio para esse planeta. O primeiro Maia, ao menos dessa equipe em particular, veio bastante tempo antes, talvez uns 1300 anos antes, por volta de 6000 a.C., mas muito tempo antes disso os Maias estavam fazendo o levantamento topográfico do nosso planeta. Estavam observando. Por quê? Bem, como Pacal Votan me explicou, a evolução superior da Terra teve um começo um tanto conturbado. Isso se devia à impressão dos circuitos genéticos, o DNA, os microchips biológicos, o material de que somos feitos. Pacal também me deu informações sobre a Atlântida. Mais tarde falarei sobre isso. Os maias sabiam que há cerca de 5.100 anos o nosso planeta entrou na fase crítica de um raio galáctico. Esses raios galácticos são de diversos tipos e se originam no centro da galáxia, que os maias denominam de Hunapku. Hunapku é como uma grande e poderosa estação de rádio que emite todos esses raios, cada um com um programa diferente. Aparentemente, quanto mais distante você está, tanto mais amplo o raio se torna. É possível que ele enfraqueça, e eu acho isso fascinante. Os raios interagem com a matéria da vida e a envolvem de tal forma que a evolução em qualquer nível possa dar-se exatamente na velocidade correta e tudo fique tão equilibrado quanto possível. Ao que parece, os cientistas começaram a notar alguns desses raios. Eles os chamam de ondas de densidade, porque tendem a ser de frequências muito baixas, como a gravidade. No nosso planeta, atingimos uma fase crítica desse raio, em particular há 5.100 anos atrás, em 3113 a.C., para ser mais preciso. Os raios do programa estavam adaptados à frequência de nossos circuitos avançados humanos de DNA. Nossa instalação elétrica, então, ainda era bastante irregular, e ainda é, embora seja um pouco melhor. O efeito desse raio, combinando-se com a nossa programação genética, foi zap, criar o que chamamos de história escrita. Considerando os meus estudos, fiquei surpreso. É um fato que em 3113, Menes, o primeiro faraó, estava unificando o Egito superior e inferior e estabelecendo a primeira dinastia registrada historicamente. Mas então, esse foi o modo como os maias determinaram. E por isso que o seu serviço na galáxia é ser engenheiros da sincronicidade. A equipe tem de assegurar que as coisas que ocorrem
em qualquer planeta ou estrela estejam em sintonia com o programa dos raios focalizados sobre eles, a partir do centro galáctico, para todas as fases do desenvolvimento evolucionário. Parece óbvio que há outros raios com que eles trabalham, mas esse foi o raio da Terra e seu time casou-se exatamente com o ciclo histórico humano dos últimos 5.100 anos. O efeito desse raio, que se estende por 5.125 anos terrestres, foi o de acelerar a atividade humana por todo o planeta. Essa aceleração é chamada história registrada. Quando o planeta sair desse raio, o que acontecerá por volta de 2012, o plano é o de que os humanos devem ter criado uma civilização global unificada que vive em harmonia com a natureza. E isso ajudará os homens do planeta a se prepararem para o próximo ciclo evolucionário. Naturalmente, alguns lugares necessitam de mais ajuda do que outros, e o nosso pequeno planeta, que gostaríamos de acreditar ser o jardim do universo, é um desses lugares. O que os maias sabiam é que, enquanto o raio tivesse O que os maias sabiam é que, se o raio tivesse o programa certo para essa fase crítica do desenvolvimento, os circuitos genéticos humanos estavam um tanto desajustados. Incidentalmente, os maias chamam esse raio de aceleração e sincronização. Primeiro, ele acelera a atividade humana, causando um interessante efeito colateral. Perto do final do raio, supõe-se que a tecnologia está por toda parte. Perto do final do raio, supõe-se que a aceleração se torne exponencial. O crescimento da população explode, a tecnologia está por toda parte e o mercado de valores não pode evitar de ir diretamente rumo ao próprio colapso. Quando o raio se torna inteiramente exponencial, supõe-se que a aceleração entre em sincronização. É quando todos começam a dizer uns aos outros: Ei, você notou aquilo? Que sincronicidade! Isso é coincidência? E todos dizem isso ao mesmo tempo. Trata-se de coincidência ou de percepção extrasensorial? Quem poderá ter certeza? A sincronização é divertida, mas muito intensa. Na primeira metade do raio, os primeiros 2.600 anos, mais ou menos, o desajuste entre o programa do raio e os circuitos genéticos humanos falhos ainda não era muito visível, ao menos quando se estava observando o planeta de uma nave espacial. Mas ele sempre existiu. Os cristãos chamavam de pecado original, enquanto que na Índia é conhecido como mau karma. Portanto, durante os primeiros 2.600 anos, os babilônios perseguiram os povos do Oriente Médio por cerca de alguns séculos, apenas para serem derrotados por um grupo ainda mais agressivo, chamado de persas. Os egípcios e os chineses tentaram manter um padrão igual com poderosas sucessões de dinastias reais. Os gregos começaram a construir lindos templos sobre rocheiros acima do mar Egeu, ao passo que os druidas das ilhas britânicas faziam oferendas ao luar em santuários estranhos como de Stonehenge. Escoteiros da equipe de engenharia galáctica dos maias sabiam que a meio caminho, através do raio, as coisas se acelerariam. O que quer que tivesse sido colocado em movimento teria sua velocidade aumentada, numa fase crescente de expansão, semelhante à causada pelas guerras imperiais, tornando-se o que conhecemos por Velho Mundo. Norte da África, Ásia e Europa. Por essa razão, em 550, exatamente no ponto central do raio, os maias enviaram para cá um dos seus homens mais importantes. Eles até deixaram uma pista da sua identidade. Essa pessoa, o príncipe Siddhartha, mais tarde denominado Gautama, o Buda, tinha uma mãe chamada Maya. Num mundo cada vez mais dominado pela ganância, pela ambição e pelo poder, o Buda veio para ensinar aos homens a compaixão e a verdadeira natureza da sabedoria que, segundo ele,
você conseguirá acalmando a mente. Viajando pela Índia, com sua tigela de pedir esmolas, o antigo príncipe era ótimo em desarmar as almas humanas. Como resultado, depois que ele terminou sua vida terrena e entrou no Nirvana, seus seguidores fundaram uma religião. Foi a primeira religião histórica, uma religião baseada nos ensinamentos de alguém que havia ficado insatisfeito com o processo da história humana. O Buda, mesmo que o Buda fosse bom em difundir uma influência apaziguadora, na medida em que as coisas começaram a acelerar no velho mundo, os escoteiros mais disseram, bem, ainda teremos de criar um modelo genético e implantar um grupo inteiro de pessoas, para que mais tarde possamos enviar o nosso excelente time de engenharia no intuito de criar as vibrações sutis desse planeta. Infiltrar-se em planetas não é tarefa das mais fáceis, visto que há leis cósmicas no que se refere à entrada em outras dimensões. Uma lei cósmica básica estabelece que você não pode interferir com o destino evolucionário do outro. Isso significa que não é possível impor nossa vontade aos outros. Não se pode simplesmente aterrissar nosso UFO no pátio da Casa Branca e dizer: ei, galera, tamo aqui, ó, para de poluir seu planeta, de construir essas porra de arma nuclear, você está pirando, você... Isso poderia ter dado certo com Hitler, e mesmo assim, somente por pouco tempo, mas não funciona com os maias. Outra lei cósmica estabelece: honre a inteligência. Isso significa que toda pessoa tem sua sabedoria natural. E se você quiser entender os povos, deve primeiro examiná-los e deixar-se fluir com eles. Finalmente, há o suprassumo do Código Galáctico de Honra. É o dito Maia em Lakesh. Eu sou um outro você. Se você viver segundo esse ditado, mesmo que venha a atolar-se em algumas coisas, forçado por algum dos seus colegas, por exemplo, você pode sair para outra dimensão, sem se matar e sem matar seu vizinho. Isso é importante, porque quando o planeta é infiltrado, os que descem do espaço não querem acrescentar nada ao karma do planeta. Isso seria totalmente contraproducente. Levando em conta todas essas considerações, e dado que o planeta estava no centro do raio há 2.500 ou 2.600 anos, os escoteiros maias acharam que o melhor lugar para criar um modelo genético e implantá-lo não seria o velho mundo, porque havia muitas coisas ocorrendo por lá e seriam notados depressa demais. Achariam que eles eram esquisitos e provavelmente quisessem matar eles por essa razão aí mesmo. Não por certo isso funcionaria, mas aqui no Novo Mundo as coisas eram um pouco diferentes. Aconteciam mais devagar. Havia mais predisposição para um implante maia. O lugar perfeito para isso era nas florestas ao redor do Golfo do México, estendendo-se através das cordilheiras da América Central. Ali o povo não vivia se matando ainda. Havia um grupo chamado de Olmecas, o povo da borracha, e outro grupo chamado de Zapotecas, o povo da nuvem. Esses povos se dedicavam à agricultura e ao artesanato em pedra e jade, e a um belo artesanato em tecido. Também criavam cogumelos, aos quais, por boas razões, chamavam de carne dos deuses. Os escoteiros maias compreenderam que, se você quiser examinar a natureza dinâmica do seu relacionamento com o universo e o modo como ela atua através dos seus sentidos, terá de ingerir alguns desses cogumelos, sentar-se no cume de uma montanha e ver o que acontece. A teia da criação, a estrutura original do universo, a ética da profunda ecologia, lhe mostrará que você é ela. Trata-se de você, carne dos deuses. Eles diziam que esta era uma das maneiras de sentir as vibrações do cerne galáctico Hunapku, enquanto ainda se vive na Terra. Totalmente voltados para o cosmos, foi a constatação dos escoteiros maias sobre esses olmecas e zapotecas dos cogumelinhos, o povo da borracha e o povo da nuvem. Eles falam com as árvores, conversam com os jaguares, ouvem as nuvens, põem os ouvidos nas estrelas. Pessoas como essas não se surpreenderão se alguns de nós descermos as montanhas do nada.
cultivarmos grãos com eles, tecermos com eles, comermos cogumelos, e lhes mostraremos um pequeno instrumento que usamos e chamamos de Tzolk'in, a constante galáctica. Nós lhe contaremos que se trata de um calendário perpétuo de 260 dias, um calendário sagrado que se interrelaciona com o seu calendário solar a cada 52 anos. Grande. Uau! Portanto, os maias implantaram um único modelo genético, mas que se aproximava bastante dos modelos à sua volta, de modo que ficava difícil notar a diferença. Segundo o Código Galáctico de Hunapku, os maias se dividiram em 13 tribos de 7 clãs guerreiras cada, as quais se infiltraram nas densas florestas e nas regiões montanhosas. Dentro de uns poucos séculos, todos estavam usando o calendário de 260 dias. Isso foi quando o povo dessa parte do mundo começou, de fato, a acertar o passo. No México Central, por volta do 3º século, eles começaram a construir um lugar chamado Teotihuacan, lugar onde os deuses tocam a terra. Esse era o centro principal. Não era exatamente maia, mas torna-se tal em seguida. Havia suficiente seiva maia nele para tornar o local favorito dos engenheiros galácticos que vinham visitá-lo constantemente. Na época em que Cristo nasceu, ele foi o segundo a descer ao Velho Mundo, a fim de lembrar as pessoas a existência da paz e do amor, e para fazer o trabalho de seu pai. Teotihuacan tinha 200 mil anos. Teotihuacan tinha 200 mil residentes. Interessante o fato de que a pirâmide do Sol em Teotihuacan ter quase a mesma medida básica da Grande Pirâmide do Egito, porque no ano zero, os velhos mexicanos e o Novo Mundo estavam prontos a iniciar seu processo de aceleração com grande intensidade, tal como os egípcios haviam começado seu processo de aceleração no Velho Mundo quando a Grande Pirâmide foi construída. Ao mesmo tempo que Teotihuacan foi construído no México Central, os maias construíram seu primeiro grande centro na Guatemala, El Mirador, e é como é chamado atualmente, que significa o mirante. E era um mirante. Aí os maias emitiram um sinal. Tudo estava acontecendo como previsto. Uma base maia havia sido fundada e na terceira havia sido fundada e na terra os escoteiros estavam sendo chamados de maias. Os maias haviam exercido suficiente influência nas culturas vizinhas, ajudando-as a se transformarem em civilizações superiores, embora não a dominassem. Devido a esse fato, podia-se contar com que essas culturas permanecessem tolerantes e receptivas a qualquer atividade maia que pudesse ocorrer. Ora, os maias, como você deve ter adivinhado, são pacientes. Eles também são mestres do tempo e da ilusão. São magos, se você quiser. E os seus raios conhecem o tempo mais apropriado para a ação e o mais apropriado para a retirada ou afastamento. Voltemos ao raio. O raio de importância crítica pelo qual estamos passando, aquele no qual entramos em 3113, consiste em 13 ciclos de alta frequência chamado Bactuns. Cada ciclo de frequência ou Bactun é como um programa de rádio. Ele tem sua qualidade própria única e também é afetado pelos ciclos anteriores. Cada ciclo de Bactun dura pouco mais do que 394 anos terrestres, e cada um tem um programa evolucionário especial. Os 13 ciclos de alta frequência são ilustrados e explicados no livro do Fator Maia. Atualmente, estamos no 13º Bactun, aquele que terminará em 2012. Buda veio durante o 7º ciclo, o 6º Bactun. Cristo veio na parte final do 8º ciclo, no 7º Bactun. Durante o Bactun 8, os maias da América Central compreenderam que tinham de tornar-se sérias. O perfeito e único tempo para dar uma completa afinação ao planeta e sincronizá-lo totalmente com o raio seria o 10º ciclo, no 9º Bactun, que no nosso calendário corresponde a
435 e 830. No meio desse Bactum, outro escoteiro galáctico se infiltrou na Terra, Maomé. Sua tarefa foi a mais árdua de todas, visto que tinha de agir num lugar onde o karma fora mais agitado, no Oriente Médio. Em qualquer caso, devido a todos os fatores envolvidos, tais como a duração de um raio, o efeito acumulado da aceleração, o programa do raio com relação ao programa genético, estava claro que o nono Bactum era o ciclo de frequência ideal do raio para que a excelente equipe de engenharia maia fizesse seu trabalho de sintonização. As ordens eram: atinjam um planeta com o melhor esquadrão do raio. Façam medições da frequência de ressonância, entrem em harmonia psíquica e ritual com o corpo planetário. Deixem o programa galáctico perfazer o seu ciclo e esperem pelo melhor, de forma que em algum tempo do futuro, quando as coisas se acalmarem, vocês possam retornar para um novo compromisso. Eles apareceram de repente, em lugares como Tikal e Copan, disfarçados de astutos artistas tardios da Idade da Pedra e de adoradores do Sol. Os membros da equipe de engenharia fizeram avaliações das frequências galácticas, medindo-as através dos ciclos das manchas solares. A excelente equipe de engenharia maia registrou em seguida suas observações em grandes monumentos de pedra que atualmente são chamados na arqueologia de Stalae. Naturalmente, todas as marcações tomaram como ponto de referência a entrada na Terra nesse raio em 3113 a.C. Depois que a equipe obteve uma leitura exata do planeta em relação com o raio e com os outros planetas do Sistema Solar, seu chefe desceu para fiscalizar o trabalho. Esse era Pakal Votan, e isso ocorreu em 631. Ele estabeleceu-se com sua corte em Palenque e também viajou um bocado para verificar o andamento dos trabalhos. Como ele mesmo fosse um bom mágico, gostava de dar festas em sua corte. Você ficaria surpreso se soubesse quem dava espetáculos nessa corte. Merlin era um dos favoritos, junto com alguns dos outros mágicos da China, de Java e da Índia. A Bohel, a primeira dama da corte de Palenque, ajudou bastante. Todos se divertiram para valer. Não foi uma época má para o planeta. Até mesmo as tribos germânicas haviam começado a estabelecer-se na Europa, enquanto no Oriente Médio os seguidores de Maomé haviam começado a reformular o antigo berço da civilização. Quando o túmulo de Pakal Votan ficou pronto, em 693, haviam sobrado exatamente 7 ciclos de Catum, ou ciclos de cerca de 20 anos para encerrar o nono Bactum. 20 Catuns formam um Bactum. Se um Bactum é semelhante a um programa inteiro de rádio, então os Catuns podem ser comparados com segmentos de programas entre os anúncios. Visto que há 13 Bactuns para os ciclos de raio, que vai de 3113 a 3012, existe um total de 263 vezes 20 Catuns para esse mesmo ciclo de raio. Você notará que há tantos Catuns nesse ciclo chamado de grande ciclo quanto são os dias no calendário sagrado. Isso ocorre porque 260 é a constante galáctica. Falarei mais sobre isso posteriormente, pois os maias têm o mais preciso sistema numérico que conhecemos. Foi durante esses últimos 7 ciclos de Catum, ou 7 gerações do nono Bactum, de 692 a 830, que a excelente equipe de engenharia galáctica veio ao planeta. Os engenheiros galácticos se lamentaram. O planeta Terra estava recebendo uma afinação. A Terra estava sendo sintonizada com os transmissores receptores ressoantes em pontos extensos do tempo e espaço da galáxia. Essa atividade de afinação era especialmente intensa em Copan e no seu centro aliado, Quiringuá, ambos em Honduras. Se você for a Copan e a Quiringuá, bem como a Cobá, perto de Tulum, encontrará datas. Os maias as chamam de calibrações, que nos ancoram no passado profundo. Na estela em Quiringá há 2 datas, uma de
Nossa, gente, cara, 411.683.935 anos. Outra de um tantão de anos aí também, a se perder no passado. É muitos anos mesmo, entendeu? Um outro glifo, o glifo Mekhan, registra uma data de 25 milhões, bilhões, sei lá, de anos. Ou outra ainda, o glifo de Mokuman, registra uma data de 10 e vai caralho de zero anos atrás. Isso faz tanto tempo que é provável que fique tão no futuro, porque é tão no passado que, nossa, não consigo nem mensurar em números. Larry Tyler, um psicologista maia, pensa que essas datas se relacionam com os momentos chaves na criação da vida do universo. A data mais antiga corresponderia ao ponto exato da emergência do Super-Hunapku, o centro criativo infinitesimal do qual este universo e todos os universos emergiram, e o qual retornarão. Kiringuá foi um lugar em que a equipe de engenharia galáctica fez sua última observação. No final do Bactum 9, em 830, os engenheiros agradeceram ao povo maia, os descendentes do primeiro implante, pela sua hospitalidade e indulgência. Advertiram-nos para que mantivessem a calma, voltassem para a floresta e para que vivessem uma vida simples. Por quê? Porque os ciclos de aceleração apenas trariam cada vez mais problemas para o nosso planeta. Logo viriam as guerras mundiais, essas porra toda, e depois delas conquistadores que eram ainda mais impiedosos poderosos e devastadores, e mesmo depois deles, bem depois no futuro, quase no final de todo o grande ciclo, bárbaros, mercenários, espanhóis aterrorizaram seus descendentes, cortando-lhes as línguas e destruindo suas cidades. Posteriormente, no mesmo último Bactum, outros invasores derrubariam as florestas com suas máquinas e seus exércitos de guerrilhas. Mas quando isso acontecesse, ficar-se-ia sabendo que o grande ciclo estava para chegar ao fim. Em 830, a equipe de engenharia partiu de volta para o espaço, de volta para outras dimensões, de onde os maias continuaram a observar as coisas. Lentamente, os maias terrestres desapareceram nas florestas. A época de trevas estava se iniciando. Havia bastante certeza quanto à vinda dos conquistadores por volta de 830. Teotihuacan já havia sido saqueada. As tribos guerreiras, que tinham o nome primitivo de Toltecas, o que significa construtores mestres, entraram no Yucca de Toltecas. Não, pera. Isso. Entraram no Yucatán e foram introduzidos à guerra e aos sacrifícios humanos. Chegou lá os loucos doidos, cabeça, entendeu? Em seguida, porque os povos da terra haviam começado a se esquecer da paz, da harmonia, da revelação divina que haviam aprendido com Buda, com Cristo, com Maomé, e outro homem foi enviado para baixo, dessa vez no Novo Mundo. E esse foi Quetzalcoatl, a quem os maias chamavam de Kukulkan. Ele viveu 52 anos como Pacalvatã, entre 947 e 999, e teve a mesma tarefa ingrata de seus predecessores: ensinar esse povo a amar os seus semelhantes, a viver em paz e a ser grato. Provavelmente eles o ouviram e em seguida traíram ele. Ah, sim, ainda uma outra coisa. Antes de vocês arparem em suas jangadas de serpentes, não se esqueçam de deixar suas profecias. Ah, as profecias. Elas previam 13 céus e 9 infernos, e a cada uma com um ciclo de 52 anos. O primeiro céu começou em 843, logo depois dos 13 anos mortos depois da partida da equipe galáctica de engenharia. A vida de Quetzalcoatl se estendeu durante o terceiro desses ciclos celestiais. O 13º ciclo celestial terminou em 1519, e em seguida seguiram-se os novos ciclos infernais. Na verdade, o primeiro dos 9 ciclos infernais começou exatamente no dia que Cortés fincou os pés em solo mexicano, num local conhecido por Vera Cruz, ou a Verdadeira Cruz. Naturalmente, para grande desgosto dos sacerdotes cristãos, um dos símbolos de Quetzalcoatl também era uma cruz, como se essa cruz
Como que essa cruz veio parar aqui? Pensavam furiosos e contrariados. O nono ciclo infernal terminou em 16 de agosto de 87. Por ocasião da convergência harmônica, vocês podem estar pensando se Quetzalcoatl Kukulkan teria visto sua profecia sendo celebrada por tantas pessoas que mal o conheceram, e muito menos pronunciaram seu nome. Mas esse é o estilo maia. Ele se infiltra por todos os lugares, tal como a névoa que percorre a floresta. Do ponto de vista da equipe maia de engenharia galáctica, isso significou monitorar todo esse espetáculo durante a próxima dimensão. Juntamente com meu tio Joyce Ovuia, a convergência harmônica estava sintonizada com o raio. A população humana havia atingido cerca de 5 bilhões de pessoas. O mercado de valores em alta crescente estava para sofrer um colapso financeiro. A tecnologia e o materialismo haviam tomado conta do mundo, e a aceleração havia atingido proporções exponenciais. E o momento era apropriado. E como que, respondendo a um sinal em sua programação genética, milhares de seres humanos responderam ao chamado da convergência harmônica de retorno à Terra, para estabelecer a paz com a natureza. Mas restam só 25 anos para que se conquiste antes do final do raio de 2012. Acaso poderá ser feito isso? Como os maias sabem, só o tempo vai dizer. Tio Joey me contou que a equipe maia de engenharia está ansiosa para que esse ciclo se encerre adequadamente. E o que isso significa? Bem, esse raio de 5.125 anos é, na verdade, o último quinto de um raio que tem quase 26 mil anos. Esse grande raio de 26 mil anos corresponde a toda a fase evolucionária. A atual fase evolucionária é chamada de Homo sapiens, porque o Homo sapiens emergiu durante a Era Glacial há 26 mil anos, no início do raio. Homo sapiens significa humano inteligente. Nossa civilização é o auge materialista da esperteza do Homo sapiens. Vocês não podem superar o que fizemos. E se continuarmos a fazê-lo, não restará nada para superar. E o alvo do ridículo seremos nós mesmos. Da perspectiva dos escoteiros galácticos, nós, os humanos, somos uma coletividade de viciados. Somos viciados em estimulantes químicos e artificiais de todo tipo. E como fazemos com quase tudo, produzimos destruição tóxica. Os escoteiros galácticos riem de nós porque não podemos ver que somos o câncer da Terra. Eles riem porque não conseguimos enxergar que tudo está interrelacionado. A radioatividade, a poluição com monóxido de carbono, câncer, AIDS, a camada destruidora de ozônio, os elfos agonizantes, o desaparecimento das florestas que atraem as chuvas, o terrorismo, a crescente capa de nuvens, tudo isso é uma peça única, a expressão de nossos vícios coletivos. A raiz do problema está na cobiça materialista, que na verdade é uma fixação unidimensional. Somos os macacos nas costas da Terra, mas a Terra quer protestar contra o nosso hábito. Ela diz, humanos, é melhor prestar atenção, pois mamãe vai se sacudir e suas costas vão se quebrar. A convergência harmônica foi muito maia. Ela nos fez compreender que o único caminho para a paz é através de um retorno à Terra, restabelecendo-se a harmonia com a natureza. A Terra está viva, ela é natureza, ela é a maior e mais sábia, muito mais do que nós. Ela nos alimenta, ela nos contém, e se necessário, ela nos destruirá. Se retornarmos à Terra, por que havemos de nos preocupar? A Terra sempre cooperou com a evolução de formas cada vez mais elevadas de vida. Por que não participarmos do espetáculo e voltarmos à corrente evolutiva principal? Seria muito mais divertido do que está sendo agora. A convergência harmônica demonstrou que ainda há humanos suficientes com bastante força de vontade, mesmo que somente durante 2 dias, para mostrar que estão dispostos a mudar de hábito. Mas será que conseguirão se impor? Poderão as pessoas que fizeram a convergência se tornar-se suficientemente mais para voltar à corrente principal evolucionária? Segundo o tio Joy, em 2012, atingiremos um novo ponto evolutivo em que teremos novas possibilidades. Teremos a oportunidade imediata de desenvolver um modelo melhorado de nós mesmos, Homo terrestrialis,
o humano da Terra, o humano que colabora com ela, e como um bônus adicional, esse novo humano planetário será presenteado com a consciência galáctica. Saudemos o humano nosféricos. O truque para vivermos essa transformação é simples. Trata-se de perceber instantaneamente a mudança que podemos realizar, saindo de uma realidade tridimensional materialista e embotada, reconhecer que somos seres multidimensionais num universo multidimensional. Mas antes de sermos transformados, temos de acordar e limpar a nossa nação. É hora da limpeza. Já. Meu tio Joy também me disse que podemos obter ajuda, mas somente se quisermos. Quando se tem um vício, é necessário que ele chegue ao ponto em que a pessoa, homem ou mulher, saiba que a ajuda exterior é necessária. E se desejar acabar com o hábito, precisa de ajuda. Tentar fazer sozinho pode gerar a arrogância da autodecepção. Você quer ajuda? Você está pronto? Mesmo se não tiver, os escuteiros galácticos já estão. E o que você me diz? Lembre-se, para os engenheiros maias, esse planeta é um projeto, uma escapada galáctica. Um thriller planetário. Eles estão lançando as raízes para nós. E o que nós não entendemos é como a jogada é importante. Nossa bola de cera está ligada a partes do universo com as quais nem sequer sonhamos. E se ela explodir, ou a bola se refletirá no todo. Então continuemos. Esta é a entrada para o grande circuito. O majestoso Zoya. Ele existe por você e está em toda parte. Ele significa tempo, e o tempo é agora. E tudo o que terá de fazer é aprender como tornar-se um Maia como meu tio Joy. Podemos fazer-lhe uma visita imediatamente. Agora. Continua.